Gente, a minha live caiu do nada. Caiu do nada, do nada, do nada. Não sei o que aconteceu. Espero que ela tenha ficado salva. Vou aguardar o Dante entrar aqui, porque eu acho que ele vai ver que eu entrei novamente. Deu algum desastre aqui. Como o Dante mesmo disse, eu acho que a gente vai ter que marcar para um outro dia, uma outra conversa até mais longa, para que a gente consiga fazer uma live mais organizada, porque a minha também caiu agora. Então eu não sei o que aconteceu. Estou aguardando o Dante entrar aqui, ele já me enviou a solicitação. Desculpa, pessoal. Espero, tomara que a live anterior tenha ficado salva. Tomara que a live anterior tenha ficado salva, porque eu não sei o que aconteceu, que caiu. Não, mas o que acontece é o horário. Tem acontecido isso, porque muita gente está fazendo live ao mesmo tempo no Instagram. Então acaba trazendo Travada. Sim. Isso. Então, como você estava falando sobre os treinos de esporte para treinos positivos para esporte. Pode prosseguir, Sim. por favor. Então, eu não sei que horas que parou, quando eu falei, acho que a questão de você falar sobre o treinamento para donos. Isso, para donos, isso. Tá? Então, é uma coisa, você falar para um público leigo, que não entende necessariamente o que é a teoria do aprendizado, é uma coisa. Agora, quando a gente quer conversar entre adestradores, entre praticantes de esporte, e entender realmente como funciona o aprendizado, daí não tem como você fazer o aprendizado totalmente positivo, porque isso não existe. Porque você, como a gente falou, na hora que você coloca um cachorro na guia, na hora que você limita o espaço, na hora que você deixa de recompensar um comportamento que não atinge o seu critério, tá? Isso já deixa de ser 100% positivo. Punições positivas ou punições negativas o tempo todo. Isso está acontecendo. Agora, a diferença é que a gente tem que deixar claro, e daí isso é importante para o público leigo saber, se a pergunta é, você acha que é possível fazer diversos esportes com os seus cães e ensinar sem precisar punir de forma a causar desconforto, a causar medo, a causar dor no cachorro? Sim, totalmente. A resposta para isso é sim. Agora, se a gente pensar em teoria da aprendizado e cientificamente falar sobre o que é aprendizado e tudo que isso envolve, daí é uma outra coisa. Daí o ordem sem ser 100% positivo não existe. Tá? Mas eu entendo Sim. As pessoas que falam que trabalham 100% positivo, porque elas têm uma ideia na cabeça e é o que elas talvez estejam tentando expressar, simplesmente não seja claro cientificamente, mas por outro aspecto uma filosofia, vamos dizer assim. Então, elas estão falando para o público leigo algo que não é para ser científico, na verdade. A intenção, eu acho que não é ser científica quando elas falam isso, né? Só que, Sim. às vezes, acaba ficando mal interpretado por muita gente, né? Alguns adestradores acabam interpretando mal, às vezes com uma certa razão, porque muitos desses profissionais não falam só para pessoas leigas, falam também para outros profissionais, dão cursos para outros profissionais também. Então, eu acho importante e achei muito esclarecedor o que você falou sobre isso, porque você é uma pessoa que prioriza o treino com reforços positivos e que priorize evitar confrontos diretos com o cachorro, né? E mesmo assim você entende que é necessário, que vai acabar acontecendo de você usar o quadrante de reforçamentos, né? Tudo que a ciência está ali propondo, né? Não somente os reforçadores positivos, né? Vai acontecer um reforçador negativo quando você restringe, ou quando você precisa trazer o cachorro para você, ou quando você não dá uma recompensa, vai acontecer um punidor negativo, ou às vezes quando o cachorro vai gastar, você precisa segurar a guia, o cachorro vai tomar um tranco no peito, no pescoço, no focinho, onde for, e vai acontecer um punidor positivo. Então, muito esclarecedor. E eu perguntei isso sobre os esportes, porque tem muitos esportes que envolvem outros aspectos de treinamento, esportes que você não chegou a praticar, como esportes de proteção, por exemplo, hipo, monjoring, onde eu, particularmente, nunca vi alguém fazendo treinos somente com treinos que nunca tenham
algum punidor positivo, né? Existe bastante punidor positivo nos treinos de hipo e nos treinos de Monjoring, mas mesmo assim você nota que o cachorro está com uma motivação super alta, você nota que o cão está curtindo muito fazer aquilo ali, porque ele tá, a esperança do prêmio é muito grande, muito alta, então às vezes ele tudo bem se eu tomar um negativo, se eu conseguir o prêmio que eu estou almejando. Isso. Então, eu já tive a oportunidade de brincar um pouco com a ideia de hipo, né? Mas, como você sabe, esses esportes, eles exigem muito do cachorro. Eles exigem muito de um temperamento específico, né? Não é um esporte que qualquer cachorro vai fazer. E eu brinquei um pouco de hipo com um dos meus cães, e achei super divertido, eu gostava, sempre gostei muito da parte de obediência, né? Eu sempre achei isso muito legal nesse esporte. Mas o que acontece? Quando a gente pensa em trabalhar esse tipo de esporte de uma forma onde você vai estar priorizando a ideia de reforços positivos, né, onde a punição não faz parte do processo, do programa de treinamento, a gente está falando de uma mudança muito grande de décadas de tradição e de formas de se trabalhar. E daí vai ser muito mais difícil para as pessoas conseguirem fazer. Tem pessoas hoje em dia fazendo. Dante trancou. Oi? Trancou a live do. Travou? Agora tá escutando teu áudio. Agora voltou. Voltou? Então, eu tive já a oportunidade de conhecer treinadores que trabalham de uma forma priorizando o reforço positivo, que não usam enforcador, que não dão bronca no cachorro, né? Tem outros tipos de formas de conseguir passar a informação, só que é o que eu falei, é uma mudança de um paradigma muito, não é uma coisa que a gente vai conseguir fazer no geral, passar para todo mundo e as pessoas, porque existe um histórico muito grande de trabalho com cães de trabalho. Agora, o que acontece? O risco grande, né, e porque eu vejo que muita gente é crítica de onde a punição do processo, é porque, como eu falei, nesses esportes você escolhe por temperamento. Né, os X que vão ser preferidos para esse tipo de esporte. E pega-se também que são mais tolerantes a isso, que vão com uma vontade tão grande pelos reforçadores que estão ali, esperando alguns tipos de situações, conseguir ainda o que eles querem. Mas isso não significa que essas punições ele está gostando, né? Mas ele, pelo temperamento e pelo treinamento, ele aprende a tolerar aquilo. O que não é uma forma de treinar, pode adaptar a qualquer cachorro. Sim. Né? Então, ela acaba ficando dependente do tipo de temperamento que você tem dos cães. E daí o que acontece? A pessoa pega o cachorro, esse não deu, eu vou descarto. Daí eu pego um outro cachorro, treinei, puta, não deu, esse cachorro é fraco, vou lá e descarto. Né? Então, a ideia, que eu acho que é importante, é a gente começar a pensar, peraí, será que talvez a metodologia possa se adaptar um pouco mais a uma forma de fazer com que as coisas sejam mais claras para o cachorro, sem precisar quebrar o cão? Porque quando você trabalha de uma forma focando no reforçamento positivo e você faz mal feito, você tem o risco de criar algum estresse e possivelmente engordar o cachorro. Agora, quando você faz isso usando metodologias que, dentro do seu programa, utilizam a punição como parte do programa, você tem o risco também de gerar estresse, mas se a pessoa não fizer bem feito, você traz danos muito maiores. Então, mesmo aqui envolve punição, tem um risco muito maior do que não fazer bem feito uma coisa que não envolve a punição. Entende? Então, uma coisa assim para a gente viajar dentro, né, quando se pensa nessas possibilidades. Mas tem gente fazendo, pelo menos com o hipo eu sei que tem. Com o Monjoring eu não conheço, realmente. Então, uma última questão que eu vou lhe fazer, que a gente perdeu bastante tempo vindo e voltando, mas a gente já está há mais de uma hora aqui conversando e o tempo passa
muito rápido. Sim, Eu, há uns meses atrás, eu acho que foi até ano passado ainda, eu acabei. Eu vi uma publicação de um treinador que faz a tal propaganda que a gente estava falando antes do 100% positivo, sim. que ele entrou em conflito com muitos treinadores de esporte, porque ele fez uma publicação dizendo que treinadores de esporte deveriam ficar só no esporte, já que os treinadores 100% positivos, vou botar aspa porque a gente já falou sobre, que os adestradores 100% positivos, já que os adestradores 100% positivos não se metem no esporte. Ele afirmou que os adestradores de esporte não têm capacidade para treinar um cão pet, porque poderia quebrar o cachorro ou alguma coisa assim. O que você acha desse tipo de afirmação? Eu acho que provavelmente essa pessoa nunca fez nenhum tipo de esporte. É só isso. Sim, porque Porque normalmente o esporte, falar quem qualquer um trabalha fala. com quem trabalha com esporte já trabalha com regras, né? Trabalha com coisas que são que são óbvias para o cachorro com o tempo, né? Começam a ficar previsíveis para o cachorro. E essa previsibilidade você pode tranquilamente levar de uma maneira muito mais fácil, porque não vai ter uma tanta regra assim, né? Não vai ter ninguém te julgando, não ser o teu cliente que te contratou. Você pode levar essa previsibilidade para dentro da casa do cachorro, para os comportamentos que você quer que ele faça para dentro da casa, para a socialização dele. Então, eu fiz uma resposta na época, inclusive, falando sobre isso, que basta você entender de treinamento, se você consegue treinar um cão no esporte, você tranquilamente vai conseguir treinar um cão pet. Claro que tem os outros poréns também, que é o treinamento dos tutores desse cachorro, que hoje em dia a gente chama Sim, de tutor, não chama, que daí já entra outro aspecto, já entra o aspecto de você saber treinar humanos também, né? sim, com Então, certeza. Entender as necessidades daquela pessoa. A questão é, para treinar um cão na casa de alguém, você tem que treinar o que aquela pessoa precisa. Você tem um básico no geral, né? A gente tem um básico que os cães facilitam, né? São ferramentas que a gente ensina ali para facilitar o convívio e tal, né? Mas você tem que pensar no que é a realidade daquela pessoa, que é diferente do esporte, logicamente. Mas se você entende os princípios de treinamento, você entende como os cães aprendem, se você entende a importância do aprendizado, as regras de dentro do aprendizado, o seu trabalho é só conseguir adaptar isso a situações diferentes. Da mesma forma que eu adaptei isso para diversos esportes, tem muito conhecimento de esporte que eu trago para o meu dia a dia e tem conhecimento do meu dia a dia que todo dia eu estou aprendendo, que os cães me mostram ali, ó, que eu levo para... Então, vai muito além, não é tão fácil assim separar, né? Você faz isso, você faz aquilo. Óbvio, eu posso preferir só querer trabalhar com esporte, mas aí é uma preferência, não tem a ver com capacidade, né? não é uma regra que eu vou ditar para os treinadores que treinam esporte exclusivamente, né? São pouquíssimos treinadores que treinam esporte, pelo menos aqui no Brasil, que treinam esporte exclusivamente, a não ser alguns poucos que treinam por hobby, né? Eu conheço vários que. Alguns poucos são a minoria ainda, mas eu conheço bastante gente que faz esporte por hobby. E eu acho, em minha opinião, eu acho que esse seria um ótimo caminho, um excelente caminho para todos os esportes no Brasil Sim, e, inclusive, a cultura canina no Brasil evoluir, das pessoas fazerem esportes não só para ganhar destaque, para dar curso depois, ou ganhar destaque para conseguir mais clientes no adestramento, mas sim as pessoas, mesmo que não trabalhem com adestramento, fazerem esportes com seus cães, o esporte que elas preferirem, para se divertir. Porque sim, uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a aprender a surfar é que a gente não precisa ser o melhor em tudo, mas a gente precisa se sim, divertir sempre. sim, Então, sim. eu acho que um caminho ótimo seria esse. Com certeza, com certeza. É o que eu prego também. Uma chave aí para melhorar os adestradores, mas também para incluir mais as pessoas dentro do mundo do adestramento, mesmo como isso sendo um Sim, hobby. E como em qualquer hobby, você, por exemplo, você surfa. Você pode saber que você não vai ser o Kelly Slater, mas sim, você quer ser o melhor surfista que você puder ser.
certo? Sim, Se puder fazer um curso com o Slater, você vai fazer, mesmo que isso seja só seu hobby, entendeu? claro. Então, o mercado, mesmo para pessoas que sejam só donos de cães, que estejam fazendo isso para hobby, é um mercado imenso. Então, os adestradores, eles têm que lembrar e pensar nisso, que ele está ali, ele tá treinando, não é só para o ego dele. Ele está reproduzindo isso para um público grande que pode, eventualmente, virar um mercado para ele. Não concorrente, mas um mercado de pessoas que vão buscar o conhecimento dele para... Eu vejo que no Agility é um esporte que muita gente faz parte, que faz parte só por hobby, né? Pessoas que têm outra vida e tudo mais. Mas talvez pela natureza do esporte as pessoas vejam como sendo uma coisa mais flexível, né? Cachorro pequeno pode fazer, grande pode fazer e tal. Então acho que é um pouco mais convidativo nesse aspecto. Sim. Então, Dante, para a gente encerrar, eu peço para que você deixe um recado para as pessoas que estão nos assistindo agora, que já estavam nos assistindo antes, também tem alguns que entraram agora por último, sobre o mundo dos cães em geral aqui no país e sobre como essas pessoas que estão vendo que não são adestradoras ou que são adestradoras podem que melhorar o seu treino com os seus clientes e o seu treino com o seu cachorro em casa. Essa pergunta é difícil, hein? Tem, seguinte, acho que resumindo, né? Vou tentar ser o mais breve possível aqui. Eu aconselho, ou pelo menos, né, pensando na minha experiência, para todo mundo que convive com cães, que tem um cachorro em casa ou que trabalha com cães, para a gente tentar entender e priorizar, né, a ideia de que, e lembrar também, né, a ideia de que o cão, ele convive conosco, ele vive conosco por diversos motivos. As pessoas têm cães por diversos motivos. Seja para um suporte emocional, seja para ser o cão de guarda da casa, seja para ser o que quer que seja, né? As pessoas têm cães por motivos diferentes. Mas a gente tem que entender que o cão é uma espécie diferente, que eles têm necessidades, assim como nós, mas elas são um pouco diferentes. Que o cão tem que ser respeitado, que o cão tem que ser compreendido pelo que ele é e não pela nossa perspectiva. E que o que a gente tem que fazer dentro do aprendizado, do treinamento dos cães, não é uma coisa extra. Treinar o cão e treinar o cão de um cliente, a gente tem que passar essa ideia de que não é uma coisa além do normal. É o normal. É o educar, criar um meio de comunicação, é fazer da vida desse animal e da sua vida, por consequência, algo que seja muito mais tranquilo de se viver. Por quê? Primeiro, a responsabilidade nossa como donos de cães, né? Na hora que você pega um bicho, é sua responsabilidade. Você vai pegar e vai tratar ele da melhor forma que for possível. Porque fazendo isso, você não está fazendo mais do que sua obrigação como dono de cão. Educar um cão é a mesma coisa que educar um filho. Você quer que ele tenha educação para que ele consiga ter a melhor vida possível. Então, para que ele se comunique melhor, para que ele tome menos bronca na vida, para que você possa fazer mais coisa com ele. E isso eu acho que é muito importante. O adestramento não é uma coisa extra, não é um negócio para ensinar truques e ser bonitinho. É algo que é necessário para a vida das pessoas com seus cães, como qualquer outro tipo de educação. E baseado nisso, a gente tem que direcionar os nossos esforços como donos ou como treinadores, né? Ensinar o que é relevante para fazer com que o nosso convívio seja mais harmonioso, respeitando o que é um cão, né, dentro da nossa casa, Isso como aí. um animal doméstico. Isso aí. Então, resumindo o que o Dante falou, treinar cachorro tem que ser o novo normal, não tem que ser uma coisa, um privilégio para poucos ou uma coisa que, nossa, ele tem um cachorro adestrado. Tem que ser uma coisa normal. Ah, que legal. Tem que ser o anormal, tem que começar a ser a pessoa ter um cachorro mal educado. O cachorro É. que nunca treinou nada, o cachorro que a pessoa não sabe qual o papel daquele cachorro na vida dela, que nem o cachorro sabe o papel desse cachorro na vida dele. Então, treinar cachorro tem que ser o novo normal. Tá?
Então, Dante, muito obrigado pela tua presença aqui. A gente vai marcar outra live daqui a um tempinho para a gente poder tentar conversar num horário mais tranquilo, que não tranque e que a gente consiga falar direto assim por uma hora e de repente a gente vai falar sobre algum tema específico. Eu acho muito legal a tua experiência no esporte, a tua experiência fora do país. Então, eu vou bolar um tema interessante, a gente vai conversar sobre isso mais tarde. E muito obrigado para você que está aqui. O áudio parou lá para o Dante. Então, obrigado a todos que assistiram até agora. E a live vai para o YouTube. Valeu, um abraço e Camigol!